Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entendeu, Pai? Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, curta os vídeos, comente suas dúvidas e sugestões. Continuamos com Salomão. Salomão, parte 2. Não tanto sobre a vida dele, que sobre a vida nós fechamos no último. Mas a gente tem que recordar que no último episódio a gente falou sobre essa pretensa grande sabedoria, né, de Salomão. Ele lá pedindo sabedoria para Deus, resolvendo os casos, outros reis vindo visitar ele para ver essa grande sabedoria. Realmente Israel chegou no seu auge político e econômico durante O pedido dele foi bom, né? Ele foi inteligente. Ele já foi sábio em pedir a sabedoria. Com sabedoria você faz o resto. Então, por causa disso, toda vez que surgiu um grande livro de sabedoria naquela cultura, né, na cultura judaica, se atribuiu a Salomão a autoria, ou do próprio livro, como se ele tivesse escrito o próprio livro, ou como se fosse assim, esse é o conteúdo que Salomão ensinou e que nós aprendemos, nós estamos aqui escrevendo. Naquela época ainda era papiro, né? Não. Existiam várias tecnologias de escrita. O papiro é a tecnologia mais egípcia, propriamente dita, né? Como é que era lá? Que você fazia com um junco seco, ele se dissolve na água, etc. Mas você tinha outras formas, você tinha pergaminhos mais primitivos, né? Você fazia com couro de animais. Então era muito raro e muito caro. Então o livro é uma coisa escassa. Então a sabedoria do povo, com certeza é uma sabedoria no nível mais popular, ou seja, a sabedoria que corre na fofoca, de viva voz, na tradição oral do povo. Na base do Léo Dias. Na tradição oral do povo. Mas com certeza, como todo grande povo, se tem algum lugar escreveu que tem isso escrito, guardado? A gente tem Museu de Alexandria. Os manuscritos mais antigos. Por exemplo, por que foi tão famoso a descoberta dos manuscritos do Mar Morto? Se descobriu em 1947 potes de cerâmica, que quando o povo vê que tinha dentro, tinha papiros, ou seja, tinha cópias de documentos antiquíssimos, inclusive alguns livros da Bíblia. Em 47. Então, assim... Depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, até hoje se acha coisas, né, com a arqueologia. Mas a gente tem muito fartamente documentado e esses documentos antigos. No Museu do Cairo? Você sabe que eles até que rodam muito em exposições, mas cada grande museu tem o seu... Você tem o Museu Bíblico de Jerusalém, da Universidade Hebraica de Jerusalém, você tem os arquivos do Vaticano, você tem o Museu de Arqueologia Egípcia no Cairo, você tem grandes museus que guardam esses manuscritos. Mas fato é, então, que se você pegar a sua Bíblia, a gente fala desde o início, a gente está focando nas partes mais narrativas da Bíblia por enquanto, ou seja, nas histórias. Sim. Só que a Bíblia não é feita só de histórias. Então, se você pegar as grandes divisões dos blocos de livros na Bíblia, você tem os 5 primeiros livros, que são a Torá dos judeus, ou o nosso Pentateuco. Os 5 primeiros, que é a lei. A lei é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Chegaremos lá. Depois você tem os livros históricos, também falando de alguns. Josué, Juízes, Ruth, 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª, 6ª. Narrativa histórica, e é isso que a gente tem acompanhado majoritariamente aqui no nosso podcast. Porque nos 4 que nós estudamos não foi muita história também, não. Misturado, ou seja, tem Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, isso tudo é a parte narrativa, mas também tem a parte dos comandos, né, da lei. Das hierarquias. Dos mandamentos, de como fazer o culto. Fulano que é filho de fulano, que é filho de ciclano. A genealogia. Nossa Senhora. É um monte de nome, né? Beleza. Mas aí, quando você termina os históricos, você chega nos livros ou poéticos ou de sabedoria, cada Bíblia chama de um jeito, que são os livros que nós vamos falar aqui majoritariamente. O Velho Testamento vai até qual? Tá, vou fechar. Então, você tem os livros poéticos ou os livros de sabedoria, que é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Jó. São os livros mais de pensamento. Nós vamos falar de 3 deles hoje.
Depois você tem os profetas, os livros dos profetas. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nenhum dos que eu imaginei. E os profetas menores. Aí vem Ageu, Sofonias, Malaquias, Zacarias, os profetinhas menores. Eu achei que Samuel estava... Os grandes profetas da parte narrativa, que é Samuel, Elias, Eliseu. A Bíblia conta a vida dessas pessoas nos livros históricos. Mas a gente não tem os livros das profecias deles. Os livros dos profetas maiores e menores são os livros das profecias dos profetas. E a gente não tem Moisés era um profeta. Moisés era... Aí só que a gente tem a parte da narração da vida de Moisés. E a tradição atribui os 5 primeiros livros da Bíblia a ele, apesar de que hoje a crítica literária coloca esses livros mais tardiamente, mas enfim, a tradição fala que foi ele. Os livros dos profetas são qual? Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. É o que termina o Antigo Testamento para nós cristãos. E aí você tem o Novo Testamento, etc. Mas o que eu estou querendo dizer? Que a Bíblia tem as partes narrativas, mas tem as partes também que são filosofia pura. Que é, por exemplo, Paulo nas suas cartas. Não é narrativa, é como viver o Evangelho. Tô lendo o livro de Paulo. Meu pai tá lendo a biografia de Paulo. Aí pedi um livro pro Matheus para começar. Matheus, me indica um livro de Paulo. Ele me indicou, lê esse aqui, que esse aqui é o mais fácil. Tinha 1000 páginas o livro que ele me indicou. Tô na página 17. Indiquei algumas opções. O mais fácil era aquilo. 1000 páginas. Então, assim, as cartas de Paulo não são narrativa. É como viver o Evangelho. O livro dos profetas não é todo narrativa. São profecias falando do que vai acontecer com o reino se ele fizer contra a palavra de Deus, etc. E você tem um núcleo na Bíblia, que são esses livros, que eles têm até um nome chique, os livros sapienciais, bem de sapiência, né? Conhecimento, sabedoria, que é os livros de filosofia mesmo, do mundo do Antigo Testamento. Então, se são livros de filosofia, né, se são livros sobre reflexão, sobre pensamento, quem deve tê-los escrito, ou pelo menos dado o seu conteúdo, se a pessoa mais sábia da história de Israel foi Salomão? Então se atribui a ele. Então se você pega esses livros e vai lá no nome dos livros, às vezes fala assim, Provérbios de Salomão, Eclesiastes escrito por Salomão, apesar de que hoje... O que é Eclesiastes? A gente vai chegar lá. Então, 3 deles são de cara atribuídos os Salmos. São de vários autores, né? A maioria de Davi, mas alguns de outros reis, um até do próprio Salomão, etc. Mas são coleções de canções, né? Os Salmos são canções da época, canções litúrgicas, canções de guerra, canções populares, etc. E aí depois você entra em Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Esses 3 atribuídos a Salomão. Então vamos cada um por sua vez, porque eles conversam entre si. Okay. O livro de Provérbios, a própria palavra já diz. O que é um provérbio? Provérbio é um ditado que tem em si uma lição de sabedoria. Então, por exemplo, um provérbio popular, não coloque todos os ovos na mesma cesta. O que isso quer dizer? Que você não coloca todas as suas chances numa única oportunidade. Você tem que ser diversificado, etc. Então, Provérbios nesse sentido. No livro de Provérbios existem centenas de pequenas frases que são os provérbios de sabedoria da época. Que é né, como viver bem. Ainda não cheguei lá. Acumulado na época. Só que, obviamente, esses provérbios são coletados da sabedoria comum dos judeus, mas eles são organizados dentro de um livro. Então, eles são editados para fazer sentido. Okay. Então, qual que é o macro sentido do livro de Provérbios? O livro de Provérbios é o seguinte. O livro de Provérbios é uma prudência prática. Ele quer te ensinar como viver uma boa vida. Como fazer as chances da sua vida dar certo aumentar. Então, ele vai te ensinar coisas básicas, como, por exemplo, cuide bem do seu dinheiro, não seja um beberrão, não vai na onda dos seus amigos, obedeça seus pais. Coisas que todo mundo aprende. Que deveria aprender e deveria ensinar aos seus filhos. Então, o livro de Provérbios ele tem essa estrutura. Ele fala várias vezes, filho meu,
É como se um pai falasse pro filho como viver a vida. Ok. É um pai que vira pro filho e fala assim, eu vou te dar a real de como viver a vida. Explicar como é que é Como que a vida funciona. a vida de adulto. Exatamente. Então, a lógica é uma sabedoria dos ancestrais, ou seja, uma sabedoria de séculos acumulada, que a nova geração tem que humildemente receber e aplicar na sua vida. Há quantos mil anos Há atrás? muitos mil anos atrás. E ainda tá atual? Super atual. Provérbios tem 31 capítulos, né? O povo fala que é pra você ler um capítulo por dia. Se você ler um capítulo por dia e aplicar na sua vida, as chances do negócio dar bom são boas. Só que 3 vezes é uma forma de costurar, né, esses vários provérbios. Os 3 vezes ele repete um versículo que também está em outros 2 livros da Bíblia. Então é um versículo que aparece 5 vezes na Bíblia. Que fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, temer a Deus, respeitar a Deus, ser humilde diante de Deus é o começo, é o ponto de largada para você organizar a sua vida. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em outro fala, o amor à sabedoria é o ódio ao mal. Então ele fala assim, odeie tudo que é mal. Não se aproxime dos ladrões, dos assassinos, não queira ir na onda dele, não queira fazer dinheiro fácil, sabe assim, vai pelo caminho Muito bem, do certo. do certo. E aí qual que é a lógica? Você percebe que o mundo funciona sobre certas regras morais, você humildemente se ajusta E a vida vai. e a vida vai. Então qual que é a lógica macro do livro de Provérbios? É como se o universo funcionasse numa lei da colheita, uma lei do plantio da colheita, uma lei da retribuição. É fácil, só seguir a regrinha aqui. Então essa é a lógica do livro de Provérbios. Faça tudo certo, Sua vida vai andar. que as coisas devem andar e vai dar bom. Confia no Pai que vai dar bom. E aí ele compila vários desses provérbios. E esses provérbios realmente são muito comuns, porque você pode usar os provérbios isoladamente, né? Você pode usar cada um picadinho para diferente situação da sua vida. Então esse livro de provérbios é um livro muito popular, né? E vários provérbios que a gente tem hoje, às vezes, são só outras formas de dizer esses provérbios mais antigos. Entendi. Perfeito? Provérbios, beleza. Provérbios, beleza. Só que aí o próximo livro, quem lê na sequência, fala assim, tem alguma coisa errada. Não pode ser do mesmo cara, no mínimo. Ou então, por que essas duas coisas estão na Bíblia juntas? Porque o ponto do livro de Eclesiastes é que o livro de Provérbios está errado. Em que sentido? Bugou. E eu adoro, porque é o meu livro preferido da Bíblia, o livro de Eclesiastes. Sem nem falar. Porque o Eclesiastes, ele é uma reflexão existencial. A pergunta do Eclesiastes é qual o sentido da vida? E o autor começa a se perguntar, qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é trabalhar e juntar dinheiro para deixar para os filhos? Não, porque meu filho é um idiota beberrão que gasta toda a minha fortuna, não adiantou nada o tanto que eu trabalhei. O sentido da vida é celebrar banquetes e viver a vida doidado? Não, porque isso gera consequências Pode X, faltar amanhã. pode faltar amanhã e eu ficar na sarjeta, eu posso ter uma doença e nada mais fazer sentido, etc. Então o cara fica se buscando o tempo todo qual que é o sentido da vida. E aí o povo fala assim, não, fácil, o livro de Provérbios matou a charada. O sentido da vida é fazer tudo certo, que aí Deus, você seguir os mandamentos de Deus, Deus vai te recompensar, e se você não seguir o caminho de Deus, Deus vai te castigar, então é mais sábio. Provérbios do que o Eclesiastes. É mais fácil seguir o caminho de Provérbios do que tentar não seguir o caminho de Provérbios. E eles fazem essa pergunta, será então que o sentido da vida é fazer tudo certo, que então Deus vai me abençoar e vai dar tudo certo na minha vida? Aí começa a falar, também acho que não. Porque eu olho para o mundo e eu vejo pessoas muito justas se ferrando e vejo pessoas salafrárias se dando bem na vida. Então, por quê? Por que eu tenho que fazer tudo certinho? Se mesmo eu fazer tudo certinho tem chance de dar errado, e se eu fizer tudo errado tem chance de dar certo. Basicamente, esse ponto de interrogação é o que acontece toda quinta-feira na casa do Matheus. Que a gente não consegue, no grupo de estudo, quinta sim, quinta não, que chega num ponto que você buga a cabeça. E aí?
o livro de Eclesiastes... Mas também não explica nada disso. Essa é a questão, ele também não explica. Então, qual que é a questão? O povo fala que o livro de Eclesiastes provavelmente foi escrito por um Salomão velho e amargurado, depois de já ter vivido toda a vida. E perdido muito. E coisas. E perdido o auge. Depois do auge, né? Na decadência. Do ébrio. Exatamente. Que viveu a vida, que viveu a farra, que viu que o filho dele era um imbecil, etc, etc. Então, o grande termo do Eclesiastes, O filho dele é imbecil, pô. que perdeu 10 tribos, ele morreu, deixou um reino super rico e poderoso, e o filho ainda perde 10 tribos. Então a gente queria saber que o filho não era grandes coisas. Então, eu vou deixar tudo para esse caboclo. Meu Deus do céu, eu vou torrar tudo primeiro. Então, qual que é o termo que aparece várias vezes em Eclesiastes? Aparece um termo que, na tradução para português, lá no século XVII, traduziram como vaidade. O livro de Eclesiastes toda hora fala vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Então, assim, tudo que você trabalha diante do sol, no final das contas... É vaidade. É vaidade, mas não vaidade no sentido moderno de ser vaidoso. Vaidade no sentido, tipo assim, é uma coisa que você está procurando só para encher seu ego, no final não vale nada. Não precisa. Não precisa, então assim, o termo em hebraico é hevel. E se a gente tentar traduzir hevel ao pé da letra, seria vapor de fumaça. Sabe, uma coisa que tem uma forma, mas muda de forma toda hora. Dust in the wind. Dust in the wind, exatamente. All we are is dust in the wind, entendeu? Então assim, você tenta pegar e você não consegue pegar, dissipa com qualquer vento que passa. Hevel, vapor de fumaça. Sim. Ele fala que o sentido da vida é vapor de fumaça. Sabe assim, não sei qual é. Nossa, tô doido pra chegar nesse... Como é que é? Então assim, qual que é? Eclesiastes. Eclesiastes. Então assim, qual que vai ser Então, ele discute isso, tem o capítulo 3 de Eclesiastes, um capítulo famoso. Mateus, quando chegar em Eclesiastes na sua casa, o negócio vai ser... Eu vou levar Dorflex vai ser bruto demais. Rivotril. E aí, o que acontece? O capítulo 3 de Eclesiastes é um capítulo famoso, né? Há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de festejar, há tempo de lamentar, há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de correr e há tempo de descansar. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Primeiro, calma, porque você acha que sua vida é essa... Equilíbrio. Então, assim, calma. Mas, assim, também tem tempo. Tem dias que você vai estar feliz, tem dias que você vai estar triste. Tem dia que vai dar certo, tem dia que vai estar errado. Então, você não pode esperar que, estou seguindo todos os mandamentos de Deus, então vai dar tudo certo na sua vida. Não vai. O ponto não é esse. O problema maior é isso que você falou. É o cara que faz tudo certinho e tá ferrado. Então, o que ele vai falar? Tem tempo pra tudo. Ele questionar Deus é... Ele vai falar assim, Deus manda chuva, que na época chuva era sinal, né, de fartura. Deus manda chuva sobre o justo e sobre o injusto. O sol levanta pro justo e pro injusto. Ele fala assim, a corrida não é para o veloz. A riqueza não é para o inteligente. A briga não é para o forte. Tempo e oportunidade acontecem para todas as pessoas. E aí é uma decisão sua. Se você vai levar uma vida regrada, justa, ou se você vai dar o foda-se. No final, não tem bem uma resposta para a indagação dele. O último versículo não é do mesmo cara que escreveu o livro todo. O último versículo é um adendo em alguém que, tipo, terminou de transcrever o livro e no final fala assim, essas são as palavras do grande professor. Mas lembre-se dos mandamentos de Deus. Ou seja... Não ligue o foda-se. Ou seja, o que ele está falando tem sentido prático. Realmente o sentido da vida não está em nada terreno da vida. Não está em querer uma vida farta, não está em uma vida segura, uma vida próspera. Tudo pode acontecer, faz parte do jogo. Garantia que tudo vai dar não certo. Tem garantia nenhuma. Não tem garantia nenhuma. Não tem garantia nenhuma de nada na sua vida. Mas isso não quer dizer que você tem que esquecer de Deus. Esse livro está aqui para te lembrar. Segue a sua vida na toada de provérbios, mas lembra que isso aqui pode acontecer. Então, é exatamente isso. Assim, você tem que seguir a Deus não porque vai te garantir alguma coisa, mas porque é o certo a se fazer. E aí, ele tanto é que no judaísmo, você lê o livro de Eclesiastes na festa de Sukkot, que é a festa da colheita. Por quê? Você acabou de colher a colheita. É o período que você está mais com reserva. É o período que você está no seu auge. Eu tô
E aí você tem que ler Eclesiastes para baixar a bolinha. Eu tô... A bolinha é ótima, mas às vezes indo você tem que baixar a bolinha. mais em cultos, né? Eu tô comendo 2 pastores, depois eu vou contar a história deles. E eles falam justamente isso, né? Quer dizer, na época da bonança é a época que a igreja está mais vazia. Nada como uma crise para encher a igreja. É isso aí, o padre Luiz falou isso. Nada como uma crise para encher minha igreja. Então, assim, e teria que ser o contrário, né? Se você está na bonança, que você tem que ir para agradecer, né? Então, é exatamente isso. Mas é interessante esses livros da Bíblia estarem um do lado do outro, um logo após o outro, porque a gente tem que lembrar que a Bíblia tem conversas internas. Você não pode isolar um trecho da Bíblia. A Bíblia é um todo. A Bíblia é tanto Provérbios quanto Eclesiastes. Ou seja, todas essas reflexões estão dentro da tradição. Vida, né? E aí, o último livro, não o último de sabedoria, mas o último atribuído a Salomão, nessa tríade que a gente está pegando aqui, que estão na Bíblia de todo mundo, é o Cântico dos Cânticos. Está na Bíblia de todo mundo. Está na Bíblia de todo mundo, esses 3. O que é o Cântico dos Cânticos? É um grande poema, ininterruptamente, é um poemão de amor, de romance. E várias vezes um poema, inclusive, explicitamente erótico, que usa uma linguajar bastante explícito para o amor. Tem 2 personagens, o amado e a amada, o amante e a amada. E todo o poema é uma conversa entre os 2 se amando. Assim, ele buscando ela querendo ser alcançada, mas às vezes tendo que se esconder por causa das circunstâncias, por causa dos irmãos, assim. Por que isso está na Bíblia, gente? E olha que engraçado, a palavra Deus só aparece uma única vez numa forma contraída do nome de Deus. Ou seja, só tem 3 letrinhas que falam o nome de Deus nesse livro inteiro. O livro tem 8 capítulos. 3 letras? Yah, assim, que é um dos nomes de Deus. Yah. Então, assim, um livro inteiro só sobre o amor entre um homem e uma mulher, em que Deus aparece tipo assim, oi! Ele não aparece nem como personagem, ele aparece sendo citado. Por quê? Aí muito se discutiu ao longo da história o porquê que esse livro está na Bíblia. E, sinceramente, para mim é um dos livros que mais precisa estar na Bíblia. É um dos livros mais inspirados. Todo livro da Bíblia é inspirado por Deus. E muitos monges gostavam de fazer comentários. Monge celibatário fazia comentários sobre esse livro. Por quê? Por 3 motivos. Esse livro foi... Primeiro que ele é, fora o valor poético dele, né, que é um poema lindíssimo, mas ele, estando ele na Bíblia, ele mostra o caráter divino do amor. Ele mostra o caráter existencial do amor. Assim, é para nós amarmos. É para nós sermos amados. Né? Precisamos amar, não apenas no sentido fraternal, mas também no sentido sexual também. Físico, no sentido de você ter o seu esposo, seu marido. Isso faz parte dos planos de Deus. E isso é uma coisa de Deus. E isso é exaltado. Lembra em Gênesis, né? Deus criou o homem e a mulher e disse, eu vos abençoo, multiplicai-vos pela terra. O livro de Eclesiastes, numa deles vai falar assim, a vida é tão rével, a vida é tão pouco estável, que assim, reúna seus amigos, sabe, festeje as coisas boas da vida, aproveite a mulher. Gente. Aproveite a mulher enquanto você é jovem. Aproveite sua mulher enquanto você é jovem. Aproveite seus amigos, vai no boteco ali tomar cerveja. Não é pra você se embriagar, mas assim, viva a vida. Tem gente que vai adorar esse Eclesiastes. Não porque isso é o sentido da vida, mas porque tudo é passageiro e efêmero. E você não tem garantia nenhuma que vai ser assim pra sempre. Mas eu acho que tudo se resume ao equilíbrio, né? E o livro, né, do Cântico dos Cânticos exalta então esse amor da união do homem e da mulher como uma coisa divina. O Salomão foi cirúrgico. Ele dá real. Dá real. Depois baixa a bolinha. Depois bota você pra viajar na maionese. E agora fala sobre o amor. O homem era sabedor. Mesmo. Então, ele fala sobre isso. E isso foi interpretado nas grandes tradições, na tradição judaica e na tradição cristã, como símbolos também de coisas maiores. Na tradição judaica, é referido como esse poema é o símbolo
do amor que Deus tem com o seu povo escolhido. Então, essa relação de amor que o homem tem com a mulher também é a relação especial que Deus tem com o seu povo, com o povo da sua predileção. Isso no judaísmo. E no cristianismo, virou o símbolo do amor que Cristo tem com a sua noiva, com a sua igreja. Então, assim, a igreja também é chamada de a noiva de Cristo, né? Jesus vai voltar um dia para buscar a sua noiva. Está em Apocalipse também. Então, essa relação íntima do homem e da mulher, e de como um ama o outro e o outro ama um, e as pessoas se amam, também é a relação de Cristo com a sua igreja. E o livro é grande? Tem poucos capítulos, mas é porque é poema. Não, então é denso de ler. Mas não é longo no sentido da quantidade de páginas. Okay. Mas então eles fecham um arco. Ou seja, o pai te ensina como viver, você vive a sua vida e vê que nem tudo sempre dá certo, nem tudo são flores, você tem que lidar com a frustração de nem tudo ser flores. É o que a gente hoje tem mais dificuldade. E você tem que, em meio disso, você vive o amor na sua vida. E essa é a vida. Então, esse é o pacote de sabedoria dos livros de Salomão. Hein? Então, e os livros sapiensais começam lá com Salmos, tem esses, e eles vão fechar num livro que aí a gente não sabe quem escreveu. Também é um dos livros mais densos, mais profundos e mais filosóficos da Bíblia, que a gente vai deixar para ver numa próxima, que aí a gente fecha os livros sapienciais e depois volta lá para a historinha dos reis. Mas a gente não vai perder a oportunidade de fechar os livros de sabedoria. E o próximo livro é o livro de Jó. A história de Jó. E a pergunta do livro, se a pergunta do Eclesiastes é qual o sentido da vida, e nós não temos uma resposta definitiva, no livro de Jó a pergunta vai ser: por que existe sofrimento no mundo? Por que eu, que sou uma pessoa boa, Jó, sofro? Por que gente boa sofre? E essa é a pergunta do livro de Jó, que é o nosso próximo episódio. Então não nos perca no nosso próximo episódio. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta os vídeos, comente, nos siga no YouTube, no Spotify e nas nossas redes sociais. E aguardamos vocês. Nós já tô aqui viajando no Jó. Até lá. Até a próxima.